Boa noite para vocês. Esperar a Bruna entrar. Boa noite. Vou chamar a Bruna. Bru, vê se chegou o convite para você. Boa noite, gente. Oi. Oi, meu amor. Como é que você tá? Tudo bem? É um Muito bem. prazer te ter aqui hoje. Igualmente, Nicole. Bom, é Oi? sempre bom conversar com você, sentir paz. Boa noite, Fidelis. Esperando o pessoal entrar. Gente, essa é a Bruna. Dá boa noite pra galera, Bruna. Boa noite, gente. Tudo bem? Ela veio contar um pouquinho da transformação que ela teve, das cocriações, como é que ela mudou a vida financeira dela e as outras partes também, né, Bru? Como impacta tudo. Isso aí. Gente, sejam todos bem-vindos. Me fala de onde vocês são, de onde vocês estão falando, pra gente poder começar. Boa noite! Boa noite, Bruno. Boa noite, Cindy. Luísa, boa noite. Renunza, não sei falar seu nome, boa noite. Minha irmã é muito linda. Ela é maravilhosa. Jandira São Paulo Fidelis. Boa noite, Ávile. Bom, galera, vou começar aqui perguntando para a Bruna. Boa noite, Tina. Boa noite, José. Bruna, conta pra gente. Como é que era a sua vida antes da terapia e o que te motivou a buscar essa mudança de falar, não, quero mudar? Olha, eu achava que eu sabia algumas coisas, né? Tipo, sempre busquei muito autoconhecimento, mas tinha coisas que eu enxergava que eu não estava ali preparada, talvez, para enxergar naquele momento e vivia assim muito na autossabotagem, né? Essa é a palavra. Às vezes a gente acha que a gente sabe uma coisa, mas a gente não sabe. Existe uma diferença muito grande entre saber o que é e o que realmente a gente é. E aí eu vivia desorganizada, vivia frustrada, tinha sentimentos de que nunca no mês seguinte ia conseguir, aí chegava o mês seguinte e não conseguia. E isso acabava gerando, né, tristeza, parece que a gente não saía do lugar, por Um mais que a gente ciclo, tentasse, né, de decepção, frustração. fazia um esforço danado para ter alguns resultados e não chegava o momento. Essa era a sensação de frustração, né? De Uhum. como a gente corre atrás, achando que tá evoluindo e não tá. A gente precisa de ajuda. E é muita gente que passa por isso hoje, né, bro? Sabe o que fazer, tem o planejamento, mas aí parece que tem alguma coisa que tá segurando, que tá travando. Então, a sua motivação de buscar a terapia foi isso. O que que tá me travando? O que que tá acontecendo? E assim, a gente acha que não precisa de terapia porque a gente, por ir atrás, né, de conhecer autoconhecimento, eu sempre estudei muito, sempre corri muito atrás, mas a gente sabe um lado mais racional, né? Mas o emocional a gente acaba negligenciando por isso, por achar que aquele racional vai suprir aquela necessidade. E o quanto o emocional influencia, né, na vida financeira, que a gente descobriu junto, né, na terapia, na vida profissional, no relacionamento. O emocional, gente, ele comanda em tudo, tudo. Então, assim, como é que você acha que a terapia contribuiu na sua vida? Olha, me fez ter um pouco de calma, de sensação de paz e principalmente de organização, né? Porque eu sabia que tinha a paciência de saber que era um processo, né? Um degrau de cada vez e a sensação de amparo. Você tá agora sim você está caminhando para encontrar aquela solução que você achava que sabia, mas agora sim você tem ferramentas, você tem técnicas, você tem algo mais claro para você seguir
E principalmente o que você vai fazendo dos exercícios e traz esse resultado, ele te dá mais motivação para você continuar, porque agora sim você está tendo o resultado que você se esforçava antes, mas não conseguia. E aí, por isso, você vai animando fazer mais ainda estar naquele processo. E aí sim, você consegue ver rapidamente as transformações. E aí você não quer parar. Você quer seguir. Vambora, né? Quando faz é impressionante, porque você estava frustrado antes e agora não. Você, poxa, já que eu estou tendo pequenos resultados, né, dia após dia, agora eu acho que estou no caminho certo, então você só vai e fui sem medo. Foi sem medo, realmente você se entregou. Já já, gente, a gente vai contar. Vocês não têm noção do quanto a Bruna transformou a vida dela. E eu trouxe ela aqui justamente para vocês acreditarem que vocês são capazes de conseguir o que vocês quiserem. Se ela conseguiu, se eu conseguir, por que que você não vai conseguir? Só se você for um extraterrestre, né? Porque tem gente que fala, para mim não tem jeito. Por quê? Se a gente vive sobre o mesmo mundo, com as mesmas leis universais. E é o que ela falou o quê? A terapia, ela te traz clareza, você tem ferramenta, você tem algo que você não tinha antes. Você tem o quê? Apoio, você tem amparo, você tem ferramenta que vai te levar onde você quer chegar. E aí ela vai percebendo as mudanças e as mudanças vão dando energia para ela chegar onde ela quer chegar. E assim, o que que você achou que, sei lá, qual área da sua vida você acha que mais impactou? Com certeza foi a área financeira, né? Que a gente, na verdade, desencadeou tanta coisa porque eu achava que era uma área que acabou assim, tendo aquele start, não, eu vou cuidar de mim. Então, começar achando que é um problema e ir descobrindo outras coisas que às vezes nem é aquele problema central, é uma coisa ao redor que está atrapalhando, que você não consegue enxergar. Então, eu acho que é nesse caminho, você entender primeiro que você tem um problema, e aí sim, quando você começa a descobrir que a raiz é outra, aí É o bicho pega. porque as pessoas pensam que o financeiro, né? Eu só trabalho, só trabalho. Bruna travou para mim. Bruna, tá me Uhum. ouvindo? Voltou. Porque as pessoas acham que eu só Outro. vou trabalhar, vou fazer um planejamento, trabalha, trabalha, trabalha e não vê resultado. Olha só o que ela falou. A principal área de transformação com a terapia foi o financeiro dela. Olha como é que o seu emocional, como é que a raiz que está lá atrás de coisas que você nem sabe vão impactar na sua vida de hoje. O que que ela está querendo dizer com isso? As coisas que ela viveu no passado, as crenças que ela carregava. Na primeira sessão, a gente já criou um planejamento e a Bruna já destravou na primeira sessão com as crenças de não merecimento que ela tinha. Foi mesmo. Ela recebeu o quê? Um aumento salarial, não foi, Bru? Que você trabalhou o merecimento. Sim. Recebi a promoção, né? Nem estava esperando, e foi bem legal, porque quando eu parei de ter a crença de escassez, né? Aquela coisa, não, parece que nunca muda, e nunca saio disso, nunca consigo isso. E parei de pensar nisso, né? Com os exercícios, a Nicole me ajudou a desviar esses pensamentos com algumas técnicas e começar a pensar positivo, né? Pensar que, não, eu sou sim, né? Como ela sempre fala, eu sou fonte de abundância, eu vou receber de fontes diversas, né? Essas coisas que a gente muda o nosso mindset. E aí eu consegui ter pequenos resultados, né? Foi acontecendo assim. Quando eu parava de pensar e desviava esses pensamentos, aí que começava a acontecer as coisas. Então, isso foi começando assim, a gerar alguns pensamentos. Ué, é só parar de pensar e as coisas acontecem? Claro que não, né, de fato, mas ajudou a não ficar com aquela preocupação e estancado, parado, porque o medo, a frustração, essas coisas te paralisam, né? Então, você Você acaba... soltou, né? Se soltou. A vida vai acontecendo de uma outra perspectiva. É legal você ter falado isso, porque as pessoas estão focadas aonde? Eu tô na dívida e aí vem mais dívida. Aí a Bruna fez o quê? Peraí, eu tenho um problema no financeiro. Com a mesma mentalidade que eu tô hoje, eu não vou conseguir sair de onde eu tô. Boa noite, Ívio. Então, assim,
A primeira chave, gente, da abundância é a mentalidade. Você só consegue sair de onde você está hoje, em qualquer área da sua vida, quando você muda a sua mentalidade, que foi o que a Bruna fez. Então, ela mudou a mentalidade dela em relação à vida financeira, quebrou as crenças limitantes. Quando eu mudo um pensamento, eu mudo um sentimento. Quando ela acreditou nela mesma, qual o sentimento que veio? Força, coragem. Qual a Isso. ação que impactou? Conta para eles, Bru, a sua cocriação. Foi o mestrado, né, que eu tô muito feliz. Iniciei as aulas nessa segunda. Na live até sabem, eu publiquei. E eu já tinha tentado essa prova há 2 anos, né? E aí trouxe isso para Nicole para a gente entender. Eu sabia como fazer a prova, eu sabia a prova muito difícil. Nossa, estava mal naquela prova. E aí eu fui entendendo, por que que eu sei como fazer, eu estudei, eu tentei de novo, esperei, porque a prova só acontece uma vez ao ano. E pela segunda vez eu me sabotei, né? Tipo, alguma coisa Que aconteceu, tinha mas quando aquela crença, né, de não merecimento que a gente quebrou. e aí eu trouxe isso para você, né? Você me perguntou agora o que que você quer tratar, né? E aí eu conversando sobre isso. Aí Nicole falou, não, agora você vai visualizar que você passou, que você já conseguiu, que você tá indo, vai imaginar você fazendo as aulas. E aí eu pensando, se funcionou com a parte financeira, eu vou tentar, vou fazer isso para ver se alguma coisa dá. E aí a prova que acontecia sempre em outubro, num belo dia eu vi no Instagram que tava com uma turma aberta para junho, o processo seletivo. Eu falei, caraca, aconteceu antes do que eu estava me planejando, imaginando, e a gente nas sessões fala, não, vai ser em outubro, a gente vai fazer, vou me dedicar. E ao mesmo tempo, inconscientemente, ali naquela mentalidade que eu estava trocando, de que, não, e se eu não passar, os pensamentos que vinham, e se eu não passar, e se eu não conseguir, vai ser um terceiro ano que eu fiz e não consegui passar e tal. E aí eu parei de pensar assim e falei, não, vou passar. E com convicção e mais assim, força de vontade né? Na verdade, nem força de vontade, esforçando a minha mente, porque eu já é muito fácil você falar que não, porque não aconteceu aquela coisa. Então, você projetar, né? Justamente co-criar lá na frente algo que você não sabe, tem incerteza, mas tipo, tirei esse sentimento de incerteza, tirei o sentimento de que tinha alguma coisa faltando, só tava faltando eu mesma acreditar. E aí, porque eu falava, já sei o que fazer, sei como que faz, tenho conhecimento suficiente, só não tirava essa parte emocional para trabalhar, para dizer sim, consigo, sim, é possível, e, né, enfim. E aí eu em junho, que vi o processo seletivo, falei, eu vou fazer porque provavelmente vai ter em outubro também, porque essa foi uma turma aberta de especial, né? De Uhum. especiais de remanescentes que não completou o processo lá do ano passado. E aí eu fiz. E aí eu passei, aí eu comentei com a Nicole, eu já quero te dar a notícia que eu passei, que demorou um mês mais ou menos, até uns 2 meses, na verdade, para começar as aulas. Eu falei, antes de sair o resultado final aqui, eu já vou te falar que eu consegui, deu certo as técnicas mais uma vez, e agradeci ela, fiquei feliz pra caramba. E isso foi mais um degrauzinho que eu entendi, caraca, como que mudar a perspectiva me trouxe outra coisa. Então, assim, foi os problemas financeiros resolvidos, os problemas familiares resolvidos e tratados, tudo que a gente vinha fazendo em tão pouco tempo, já trazendo um monte de resultado. E aí esse foi só mais um que eu, assim, agora sei que mudando a perspectiva é qualquer coisa que se consegue. Olha que interessante. Olha só, gente, o que ela falou. Vocês prestaram atenção no que ela falou. A primeira chave que a gente conversou aqui: mentalidade. Mentalidade. A Bruna mudou a mentalidade, foi mudando os trás dos pensamentos. Existem crenças. Então, será que vai dar certo? Será que eu consigo? Existe uma crença de não merecimento, de que não sou capaz. A gente quebrou essas crenças. A segunda chave, pega a segunda chave, é uma benção mesmo. Ó, pega a segunda chave. Acreditar, que ela falou. O que ela falou? Eu visualizei como se eu já tivesse passado na prova, como se eu já tivesse na sala de aula, como se eu já tivesse feito, como se eu já tivesse vivendo aquilo. Ou seja,
É ser antes de ter. O que que ela falou? Ah, se no financeiro deu certo, no mestrado também vai dar, não foi isso? Você não visualizou a quantidade de dinheiro que você queria ganhar e depois você visualizou o mestrado. Então, assim, saiba o que você quer. O como chega até você. O como vai chegar até você. A segunda chave da abundância é acreditar, gente. Não é, ai, se Deus quiser, Deus quer. É por isso que nós temos o quê? O livre-arbítrio de escolher o que queremos viver na nossa vida. Aí as pessoas, ai, Deus quer. Deus quer, gente, pelo amor de Deus. A escolha é sua. Você tá na vida que você tem hoje porque você escolheu conscientemente ou inconscientemente. Então é ser antes de ter. Eu preciso ser a pessoa, no caso da Bruna, que já ganha o dinheiro que ela quer ganhar, que já passou no mestrado que ela quer passar, para aquilo chegar até mim. É como se eu quisesse ter uma BMW, quisesse ter um carro, mas eu não tenho carteira. Eu tenho que então fazer, tirar minha carteira e aí a minha BMW chega. É assim que funciona. Então a abundância é isso. Porque se fosse só trabalhar, se fosse só planejar, tava todo mundo rico, tava todo mundo milionário. Então é acreditar. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. E na Bíblia está escrito: vocês vieram para viver em abundância. Então, assim, acredite no que vocês querem. Vocês podem conseguir o que vocês quiserem se vocês acreditarem. A questão é limpar essas crenças, igual eu e a Bruna fizemos. A gente limpou as crenças, limpou os traumas, limpou os bloqueios para que aquilo acontecesse na vida dela. E olha que outro detalhe importante. Ela co-criou o mestrado antes dele acontecer. Olha a força da crença dela. Não, eu vou passar. O mestrado chegou até ela porque ela se preparou. Então é ser para ter. As pessoas pensam que é ter para ser, mas é o contrário. Eu preciso ser a pessoa. Então eu já sou aquela pessoa para que o que eu quero chegue até mim. Você precisa se preparar para as coisas chegarem até você. Aí as pessoas falam para mim: ah, Nicole, mas eu já penso que eu sou milionário. Mas o pensamento é: nossa, Nai, as pessoas roubam, só é rico quem rouba. Ah, eu sou um fracassado. Como é que você quer conseguir construir uma abundância na sua vida? Em nenhuma área você vai construir. Você só constrói quando você muda a mentalidade, igual a Bruna mudou. E a segunda, acreditar. Então, as duas chaves que eu já passei aqui para vocês agora, eu e a Bruna, ó. Primeira chave, mentalidade. Segunda chave, acreditar. Sentir como se já fosse real, trazer o sentimento. A Bruna imaginava lá qual é o sentimento de eu ter passado, yes! E é isso que impulsionou ela de chegar onde ela chegou. Parabéns! Estou muito feliz. Você sabe que eu vibro, né, por vocês. E vocês vibrem por ela também, tá? Dá parabéns para ela, porque o universo entende que você também está comemorando para você quando você vibra pelo outro, quando você agradece pelo outro. Porque todos nós somos um. De acordo com a física quântica, todos somos um. E para o universo não existe o outro, existe você. Então, se você está dando parabéns para a Bruna, você está mandando para o universo. Caraca, eu consigo, que feliz, a pessoa conseguiu. Gente, comemore a vitória do outro. Ó, entendeu? Comemore a vitória do outro. Não sinta inveja do outro, comemore. Não se compare com ninguém. A Bruna tem o processo dela, outro paciente tem o processo, você tem o seu processo. Cada um tem um processo e é uma decisão que muda tudo. A Bruna tomou a decisão de mudar a vida dela e ela continua mudando. E Bruna, conta pra gente, eu anotei a pergunta aqui, quais foram os principais desafios que você enfrentou antes de começar a terapia e como é que a terapia te ajudou a superar esses desafios? Acho que sempre fui uma pessoa muito impaciente, então foi bem desafiador acreditar que era um processo, né? Que era devagarzinho mesmo, a ansiedade sempre foi um obstáculo, né? Então, através do trabalho, entendendo que era um processo, a ansiedade ela foi abaixando, porque justamente você ia conquistando aos pouquinhos e ia vendo que era possível, então já ficava aquela coisa positiva de que você ia conseguir. Então, eu acho que foi bem interior, né? Porque ao redor
ninguém sabia, então essa é uma coisa boa também, né? O seu processo é seu, né? Então, a gente passar isso sempre consigo e não naquele processo, não ficar ouvindo muito o externo. Então, trabalhar isso internamente, se conhecendo, tendo que praticar aquilo sozinho, né? Porque às vezes a gente quer. Opa, tá ouvindo? Tô ouvindo, pode continuar. Às vezes a gente quer a opinião de alguém, quer compartilhar algo com alguém, e isso trouxe esse insight de que não, nesse momento é eu comigo, então vou praticar. Então era um desafio, porque assim, é uma coisa boa para você e você não quer compartilhar naquele momento. Então é um desafio você internalizar e entender e já ganhar bastante coisa nesse processo, porque você está praticando o seu autoconhecimento, a sua paciência. Então o desafio era esse, era conseguir manter ali com você até você ter o resultado. E olha, gente, que ela foi em 3 meses. 3 meses, né, Bru, que a gente fez tudo isso. Foi. E tenho pessoas que ficam em terapia em 4, 5, 10 anos. Entendeu? Olha só que loucura. Gente, o processo é rápido porque a gente vai na raiz, igual ela falou. A gente foi na raiz ali que estava travando ela. Então, assim, olha o que mudou nela. Confiar nela mesma. O autoconhecimento traz o quê? Autoconfiança. Então, a partir do momento que ela começa a confiar nela mesma, ela começa a se escutar. Não, o que a Bruna quer? Não é o que fulano quer. É o que a Bruna quer. O que a Bruna sente? Isso é amor próprio. Isso é trazer para você. Olha que linda, estou pronta para essa mudança. Então, vem com a gente. É trazer para você internamente. Eu confio em mim mesmo, como a gente trabalhou. E é isso que gera mais transformação ainda, porque quando você confia em você, você vai para a vida. Porque o processo, gente, ele não é fácil, mas ele é libertador. Difícil é viver na vida que você estava antes, né, Bruna? Exatamente. Tipo de frustrar, aquele ciclo de frustração acontece, não acontece, e aí sair disso, arrancar disso e falar, caraca, tem outro caminho. É libertador. É libertador. E. Oi? Sem comparação. E você teve alguma dúvida, alguma resistência antes de entrar na terapia? Você teve alguma dúvida antes? Não, acho que o caminho com a gente foi tão natural, né? A gente começou lá na nutrição, a Colher era minha nutricionista, e aí ela passando pelo processo dela também para virar terapeuta, e a gente trabalhando e falando, não, vamos sim, vamos junto. Aqui a live, né, um exemplo de vamos, topo tudo, vamos junto, vamos fazer. E eu tinha curiosidade, bastante curiosidade de saber como que era, porque a gente sempre fala, todo mundo precisa de terapia, mas a gente mesmo não se imagina fazendo e às vezes não vai atrás, não quer fazer, tem medos, enfim. Aí eu pensei, não tenho nada a perder, tenho que testar, né? Então tenho que fazer. Então eu aceitei Já estava e dando tudo errado mesmo, né? vamos descobrir como é que é. Sempre gostei muito né, de novos conhecimentos, então eu falei, vou conhecer, vou entrar numa jornada de conhecimento interior, que eu conheço muita coisa fora, mas dentro era bem difícil de acessar. Então, com um direcionamento, eu achei, não, acho que vai funcionar. Porque agora sim, agora eu me senti preparada, na verdade, eu acho que em resumo é isso, eu me senti preparada para aquele momento, sempre com essa coisa na cabeça, de todo mundo precisa de terapia, então beleza, vamos lá, vou ver se eu preciso mesmo. E aí que eu descobri que precisava mesmo. E você acredita, Bru, que eu achava que terapia era coisa de doido? Eu, antes de ser terapeuta, gente, eu acreditava que terapia era coisa de doido. Igual ela falou, eu era nutricionista. Então, eu conheci a Bru quando eu era nutricionista. E eu comecei a trabalhar com a nutrição comportamental, que é a nutrição que trabalha mais com as emoções. Foi assim que eu e a Bru se encontrou. E aí eu falei, Bru, eu tô mudando de profissão. E a Bru foi a minha primeira paciente, gente. Ela foi a minha primeira paciente que embarcou comigo. Ela teve transformações assim inacreditáveis que ela está trazendo aqui para vocês hoje. E assim, é lindo esse processo. É transformador. Foi por isso que eu decidi me transformar em terapeuta, porque eu passei por um processo terapêutico e eu vivia falando isso também. Gente, terapia é para todo mundo. Depois, né, que eu entendi
que eu cheguei no fundo do poço e eu falei, cara, eu preciso de terapia? Exatamente isso. Só que até a gente entender isso é um processo, igual você falou. E aí tomar uma decisão. Eu decido. Porque eu tô cansada dessa vida que eu tô. Se já tá dando tudo errado, qual a probabilidade de dar mais errado? Não existe. Não tem É. como. Tem. E assim, vamos lá para a próxima pergunta, porque eu vou falando, né? Como é que você acha que a terapia afetou nas suas relações pessoais e profissionais? Eu mudei a perspectiva, então, consequentemente, quando você muda a perspectiva, as pessoas, elas mudam ao redor, ou você não é afetado mais pelo que acontece ao seu redor. E no meu caso, se encaixou muito isso. Eu não era mais afetada pelo que acontecia ao redor. Então, coisas que eu comecei a pensar, eu não controlo, eu não tenho como mudar isso, então deixa passar, né? O filtro ele ficou muito mais refinado. Então, a principal diferença foi para mim mesmo, né? Como eu comecei a enxergar as coisas e me comportar e né? Antes tinha um certo comportamento com determinadas atitudes dos outros e depois mudou completamente. Não me estressei mais, não fiquei chateada, não discuti. Então, isso foi tão gratificante que as pessoas continuam a mesma coisa, só que quem mudou fui eu. Então, melhorou as relações e ao redor porque eu comecei a ver diferente. Olha a terceira chave que ela trouxe para vocês. O mundo é um espelho do que eu tenho aqui dentro. Se eu deixo o outro me afetar, eu tô dando meu poder pro outro. Ela pegou o poder dela de volta. É o meu poder. Ninguém tem o poder de me irritar. Só se eu deixar. Vocês estão anotando as chaves? Anotem essas chaves. Ninguém tem o poder de te tirar do teu centro. Se você se incomodou, é porque você concorda em algum nível ou você precisa trabalhar alguma coisa referente ao comportamento daquela pessoa. Quando você muda essa lente que ela acabou de falar, gente, essa é a terceira chave. Você para de se irritar por pequenas coisas, você muda a energia do seu dia e como você mudou, o seu mundo muda. Porque o mundo aqui fora é um espelho do que eu tenho aqui dentro. Então ela reorganizou aqui dentro e aqui fora mudou. E isso é lindo. Vocês ouviram, né? Primeira chave, mentalidade. Segunda chave, eu esqueci. Segunda chave é, quando eu lembrar, eu falo. E a terceira chave é, pega o seu poder de volta. Pega o seu poder de volta. Não deixa as pessoas te irritarem. Não é o outro que te irrita, é você que se irrita com o comportamento do outro. Assumir o teu poder, meu filho, a tua vida anda. Anotem essas chaves. Quando eu lembrar a segunda, eu falo. E você notou alguma mudança interna, além do que você vê? É um relacionamento com você mesmo? Você e você. Você notou mais alguma mudança em relação a isso? Muito tranquila, né? Muito em paz, assim. Os problemas, eles foram redirecionados, né? E às vezes eles nem são problemas mais, eles são coisas que vão ser resolvidas. Então, mudar essa perspectiva de que vou ficar ansiosa, né? Começar a tratar aquilo como uma coisa que parece que nunca vai ter fim, isso já não existe porque você sabe que vai resolver, porque já foi resolvido antes, então agora é mais uma coisa para administrar e a paciência e a tranquilidade que traz esse tipo de mentalidade, ela é reforçada. Então você já começa a ficar numa frequência mais tranquila. Então traz a calmaria, a confiança, né? Que é o que a gente falou, a autoconfiança de que eu consigo resolver. Tá tudo bem. Eu não, o que que eu tenho controle? O que que eu tenho controle, que foi o que você falou, eu vou lá e resolvo. O que eu não tenho controle, não adianta eu me tirar do meu estado emocional de paz, de sabedoria, para lidar com uma coisa que eu não tenho controle. O que que a gente tem controle sobre a gente mesmo? Você não tem controle sobre o outro, sobre o amanhã. Você tem controle sobre o hoje, sobre você. Larissa, Bruna arrasa, ela arrasa, né? Gente, Verdade. ela é ó, maravilhosa. Muito orgulho, muito orgulho. E Bru, com base na sua jornada, que conselho você daria para alguém que pretende começar a terapia? Que conselho você daria para essa pessoa?
Ah, com certeza perdeu o medo, né? E aquela coisa de olhar um pouco para si com carinho e saber que, por mais que a gente saiba o que tem que ser feito, o que, né? Ah, depois eu resolvo isso, a procrastinação, né? Consigo mesmo, que eu acho terrível isso agora, né? Hoje eu sei que é terrível a gente não olhar para dentro. Adiando E a própria vida, né? sim, exatamente. Então, assim, tenta, com certeza. Eu acho que vale a pena tentar e ir descobrindo, porque não vai ser um caminho que você, alguma coisa vai mudar e você não vai querer parar e assim, não vai ser um caminho sem volta, né? Então, para de falar que todo mundo precisa de terapia e seja um do todo mundo. Então, pelo menos uma experiência, e aí isso vai ser bem enriquecedor, bem feliz assim para você, porque alguma coisa vai mudar e quando você vê que uma coisinha mudou, vai desencadear todas as outras caixas. Vai abrir todas as outras caixinhas. Porque todas as caixinhas mudam. Porque você mudou quando você muda, gente. Aí vem financeiro, amoroso, relacionamento com as pessoas, relacionamento consigo mesmo. É uma cadeia. Um vai atingindo o outro. E eu trabalho em todas as áreas, igual a Bruna falou. Não teve o financeiro foi o que mais impactou, mas todas as outras áreas também foram afetadas. É um ciclo, igual ela falou, você não quer parar. Por quê? Porque quando você se conhece, você descobre o poder que você tem. E se você descobre o seu poder, nada te segura. E agora eu quero saber por que que você me escolheu como a sua terapeuta? E o Eu que acho, que mais te impressionou nesse processo? claro, eu acho que foi amor à primeira vista, né? Porque eu tava rolando o Instagram e aí você tava falando sobre a questão da fome emocional. E aí eu falei, essa pessoa, ela consegue entender as coisas muito bem, porque eu fui em outros nutricionistas, né? Já tinha visto sobre terapia antes. Mas essa pessoa conectou exatamente aonde eu subconscientemente ficava pensando ali, trazia alguns reflexos. E aí eu falei, ela sabe exatamente o que eu tô procurando. E aí a gente começou a conversar e foi abrindo tanto a gente ficou tão confidente, assim, de... Né, eu era uma pessoa muito fechada, nunca expressava nada, falava nada sobre mim. E eu me sentia tão à vontade com você e você foi abrindo coisas assim, dando umas porradonas mesmo na É cara. que eu falo para os pacientes, eu não passo a mão na cabeça de ninguém, não. Ela tá aqui para confirmar. Aquela uma mão, É para deixar mais forte, né, é Bru? isso aí. E aí eu falei, olha, eu tenho que seguir aqui e descobrindo cada vez mais. E a gente foi aprofundando, fui confiando, né? Acho que a confiança que gerou na relação para mim foi o mais importante. Né? Hoje a Nicole é uma das pessoas mais importantes na minha vida. Oh, meu Deus. Você sabe que eu amo você, né? Então eu fui por isso, pela confiança. E foi uma das coisas que a gente foi até descobrindo depois, que era a confiança nas pessoas, né? Tratar isso e tal. Então, como eu escolhi abrir isso da confiança e a gente foi descobrindo, eu falei, então tem tantos defeitos, tantas coisas que ela vai me ajudar a enxergar melhor ainda. E você ainda está participando do Destrave a sua vida, né? Sim, Porque o Destrave, gente, é para continuar o quê? A continuar o caminho neural que a gente criou. A gente criou o caminho neural ali, a gente fica firme nele. Fica firme nele. Por quê? Quanto mais você ouve, quanto mais você assiste, mais você acredita, mais você tem confiança no seu poder, mais você sabe onde você quer chegar. E quanto mais você faz, quanto mais você vê, porque tudo que você ouve, tudo que você assiste, tudo que você lê, reprograma a sua mente. E é o que ela trouxe aqui para vocês. Ela decidiu confiar e acreditar no processo. E foi isso que mudou. Foi isso que mudou. Você não, vocês que estão aqui assistindo são pessoas igual a nós. As leis universais funcionam para todos. A vida que você tem hoje é a vida que você escolheu levar. Mesmo que. Por isso que ela fala que eu dou porrada. Porque eu falo a verdade. Se eu não falar a verdade para vocês, quem vai falar? Porque você tem o poder de pegar e falar, cara, eu vou mudar isso. E se você pegar uma pessoa que já passou pelo processo, igual ela falou, Nicole te dá as ferramentas, Nicole te deu isso, te levou aonde era a raiz do problema, aí você abre os olhos. Você tira aquele óculos escuros que estava tudo embaçado e você começa a enxergar. Caraca, agora eu tô entendendo tudo.
E aí você consegue se perdoar, perdoar as pessoas, e tudo isso é um processo. E é um processo lindo, porque transformou, tenho certeza, a vida da Bruna e das pessoas à volta, na sua volta, né? Sim, principalmente pela minha percepção. Então, ninguém me afeta mais com o que antes afetava. Então, mudou por isso. Pegou o poder de volta. Vamos todo mundo, eu assumo o poder da minha vida. Foi isso que ela fez, meus amores. Assume o poder da vida de vocês de volta. E se você pudesse resumir a sua experiência com algumas palavras, o que você diria? Com certeza, transformadora, acho que é a primeira palavra. E paz, paz, né? Trazer paz para você pensar nas coisas que realmente importam, que você tinha sempre vontade de fazer, pensar e sempre tinha um obstáculo porque você não enxergava qual era o problema. Então, acho que a paz é o principal, a principal palavra que eu diria. Porque a paz, ela traz a clareza, né? Lembra da frequência de Hawkins, que eu já até conversei com você? Que quanto mais a gente eleva a nossa frequência, mais a gente tem o poder de co-criar aquilo que a gente quer. Como você co-criou o aumento do dinheiro na sua vida, como você co-criou o seu mestrado, passou, e futuramente eu vou estar lá te assistindo, te aplaudindo e comemorando a sua vitória, porque você merece muito. E eu agradeço muito você por ter vindo aqui hoje, contar o seu depoimento, mostrar para as pessoas que elas também são capazes, se elas acreditarem, porque a sua história pode ser a história de alguém. E hoje você pode ter mudado algumas vidas. Então, assim, muito obrigada, Bru, pela sua presença, pela pessoa que você é, pela força que você tem, e você sabe que você pode contar comigo sempre. Obrigada, Nicole, mais uma vez. Você já sabe, quase dias eu te falo, é um prazer sempre conversar com você. Você sempre sabe dizer o que eu preciso, então isso é muito legal. E é isso. Sucesso para você e para as pessoas que nos assistiram, que elas possam despertar essa luzinha aí de que realmente precisa de fazer terapia. E é isso. Acho que agora vai. Agora vai. A Fidelis até falou, eu assumo o comando da minha vida. É isso daí. Assume o comando da vida de vocês, que não tem erro. E agora eu vou finalizar, porque tem aula do Destrave a Sua Vida agora. Um beijo para vocês. Bru, muito obrigada. Obrigada, gente, pela presença de vocês. Foi um prazer. Se alguém tiver alguma pergunta, se alguém quiser falar alguma coisa, aproveite antes de eu encerrar. Tá, Fidelis? Amém. Aproveitem, ó. Lembra das chaves. Eu vou deixar a live salva lá no YouTube, que lá tem a segunda chave que eu esqueci. E aí vocês assistem de novo lá no YouTube. E qualquer dúvida, nós estamos à disposição. E também pode colocar a pergunta embaixo do vídeo, tá bom? Um beijo, Bru. Um beijo, pessoal. Obrigada, gente. Tchau.